E a floricultura de um dos personagens da série é uma outra locação com uma história bem interessante. Ela é uma floricultura de verdade localizada em Los Angeles que antes tinha sido um posto de gasolina. E foi nesse mesmo posto de gasolina que o James Dean, em 30 de setembro de 1955, encheu o tanque antes de sofrer o acidente de carro que o mataria. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. E hoje, que é o último episódio de 2020 do Backstage, a gente vai falar de uma série que é considerada por muitos críticos uma das melhores de todos os tempos e que pra mim tem um final simplesmente impecável. Hoje é dia de conhecer bastidores e curiosidades de A Sete Palmos, uma série que foi lançada há praticamente 20 anos e que hoje está disponível na plataforma HBO Go. A série conta a história da família Fisher, cujos irmãos Nate e David passam a administrar a funerária da família depois da morte acidental do patriarca e fundador da empresa. Cada episódio começa com uma morte que tem relação com a temática desse episódio, fazendo com que os personagens reflitam sobre os momentos de vida pelos quais estão passando. A Sete Palmos estreou em junho de 2001 e teve seu episódio final lançado em agosto de 2005. Todos os seus 63 episódios, distribuídos em 5 temporadas, estão hoje disponíveis na plataforma HBO Go. A ideia da série surgiu quando a Carolyn Strauss, então presidente da divisão de entretenimento da HBO, assistiu ao filme O Ente Querido de 1965, que por sua vez é baseado no livro de mesmo nome escrito em 1945. Ela então levou a ideia para o Alan Ball, que se tornaria o showrunner da série. Ele se inspirou nas mortes do pai e da irmã dele na vida real para compor a história de A Sete Palmos. A irmã dele morreu em um acidente trágico no dia do aniversário dela, quando ela estava dando uma carona pro Alan Ball, então adolescente, e um carro se chocou contra o carro que ela estava dirigindo. E esse acidente serviu de inspiração para que o showrunner escrevesse a cena em que o Nathaniel Fisher, o patriarca da família, morre na primeira cena da série. A HBO recebeu o roteiro do episódio piloto somente um dia depois que o Alan Ball ganhou o Oscar de melhor roteiro pelo filme Beleza Americana. E ela gostou tanto da história desse episódio piloto que não só encomendou a produção desse episódio, como também da temporada completa da série. E apesar da HBO ter amado a história do episódio piloto, os executivos do canal acharam que a coisa estava certinha demais e que o showrunner poderia arriscar um pouquinho a mais. Em resposta, o Alan Ball escreveu uma cena pro terceiro episódio da série em que a Claire, que é uma das filhas do Nathaniel, ela rouba o pé de um dos mortos que tá na funerária. Além de ter escrito o roteiro do episódio piloto, o Alan Ball também escreve 8 episódios, incluindo aquele final. Ele também dirige o episódio piloto e todos os finais das 5 temporadas. E um outro diretor que participa da série é o Rodrigo Garcia, filho do escritor Gabriel Garcia Marques, e ele dirige o primeiro episódio da segunda e da terceira temporada, trazendo um pouco do realismo fantástico do pai para a direção desses episódios. E a forma que o Alan Ball escolheu o elenco para a série foi uma verdadeira dança das cadeiras, que incluiu a troca de personagens entre atores ainda na fase de testes e até mesmo atores que estavam nos planos do showrunner desde a concepção da série, como o Christopher Meloni no papel do Nate e o Justin Theroux no papel do David, mas que no final ficou com 2 atores que até o início dos anos 2000 eram praticamente desconhecidos.
anos. E o personagem Nate acabou ficando com o Peter Krause, que num primeiro momento tinha feito o teste para o papel do David porque ele tinha se interessado pela mensagem política e de direitos humanos que um personagem gay poderia transmitir em uma série lançada no início do novo milênio. Só que o Alan Ball estava com uma dificuldade em escalar um ator para o papel do Nate. Ele viu o teste do Peter Krause e a química boa que ele tinha com a Rachel Griffith, que interpretaria a Brenda. Então ele soube ali que o Peter Krause seria perfeito para o papel. E ele fez tanto sucesso como o Nate que um dia ele chegou numa funerária para acertar os detalhes sobre o enterro do pai dele na vida real, e o diretor dessa funerária chegou para ele e falou que era uma honra conhecer o ator. O personagem David acabou sendo interpretado pelo Michael C. Hall, isso anos antes do ator ficar mundialmente conhecido como serial killer Dexter. Esse é o primeiro personagem do ator para TV e a primeira cena que ele gravou para a série foi uma do episódio piloto em que ele vai na funerária reconhecer o corpo do pai dele. Ao contrário do Michael C. Hall, que fez a estreia dele nas telinhas em Six Feet Under, para a personagem Ruth, a matriarca da família, foi chamada Frances Conroy, que já estava no mundo das séries desde o final dos anos 70. No primeiro teste dela, ela achou que o Alan Ball estava muito focada nos sapatos que ela estava usando, e quando ela foi chamada para o segundo teste, ela decidiu trocar esses sapatos. E a impressão dela estava correta. No segundo teste, o Alan Ball chegou para ela e perguntou por onde andava aqueles sapatos pinks que ela tinha usado no primeiro teste. E para o papel da Brenda, a namorada do Nate, foi escalada a Rachel Griffiths, sendo que para esse papel a Juliette Lewis também já tinha feito o teste. A Rachel queria tanto participar da série que depois que ela leu o roteiro do episódio piloto, ela entrou em contato com os produtores e se colocou à disposição para as gravações. Só que os produtores estavam um pouco com o pé atrás porque eles não sabiam se a atriz, sendo australiana, conseguiria fazer o sotaque americano. Só que ela estava tão convicta que ela era perfeita para o papel que ela mesma comprou a passagem para fazer o teste em Los Angeles e ela só pediu que a HBO a reembolsasse se ela conseguisse o papel. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela fez o teste com um sotaque que os produtores falaram que foi perfeito, foi escalada para o papel da Brenda e teve o seu dinheiro reembolsado. O trio de filhos herdeiros é completo pela Claire, que é interpretada pela Lauren Ambrose. Quem fez teste para essa personagem também foi a Anna Faris, que na época estava em alta com os filmes da série Todo Mundo em Pânico. Só que os produtores acharam a atriz muito engraçada para uma série tão pesada como a Sete Palmos. A Lauren já tinha contracenado com um outro ator do elenco, o Fred Rodrigues, no filme Mal Posso Esperar de 1998, e esse é um dos únicos casos na série em que o Alan Ball escreveu um personagem pensando num ator específico e esse ator acabou interpretando o personagem. Na série, o filho dele na vida real interpreta o filho do personagem dele e esse fato se repetiu anos depois na série Betty a Feia. No episódio de estreia da quinta temporada, o Rico, que é o personagem interpretado pelo Fred Rodrigues, ele menciona que ele cresceu no bairro de West Adams, que é o lugar onde ele trabalha. O que é verdade, porque as cenas externas da funerária foram gravadas nesse bairro de Los Angeles. Essa casa é considerada um monumento histórico da cidade e foi construída há mais de 100 anos por um suíço que enriqueceu com extração de ouro. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa casa foi comprada por um general nascido nas Filipinas que a transformou no local da Federação Filipina da América. Outra locação que foi usada para a série, mais especificamente para a abertura, foi o Parque Gasworks em Seattle, e a história por trás dessa gravação foi bem curiosa. Ela já começou diferente porque a música foi composta antes das imagens e dos vídeos serem criados. Só que a árvore que faz parte dessa abertura e do cartaz da série não ficava lá. Ela foi comprada por $400 de um morador de Seattle, foi tirada do jardim desse morador e realocada na área que a produção iria filmar. E
E a floricultura de um dos personagens da série é uma outra locação com uma história bem interessante. Ela é uma floricultura de verdade localizada em Los Angeles, que antes tinha sido um posto de gasolina. E foi nesse mesmo posto de gasolina que o James Dean, em 30 de setembro de 1955, encheu o tanque antes de sofrer o acidente de carro que o mataria. E a gente ainda tem duas histórias que misturam a ficção com a realidade. A primeira delas, um pouquinho mais leve, é que o ator que interpreta o Nathaniel, que é o patriarca da família, ele foi em um enterro de verdade e nesse enterro uma mulher chegou para ele e perguntou se eles estavam gravando uma cena para a série. Aparentemente essa mulher não estava brincando. A segunda história, bem mais triste, é que em um dos episódios da quinta temporada, em que a morte do começo desse episódio é de uma pessoa que está assistindo televisão, o ator que interpreta esse personagem morreu menos de um mês depois em que esse episódio foi ao ar. Apesar de ter sido lançada há quase 20 anos, A Sete Palmos ainda figura nas listas dos críticos especializados entre as melhores séries de todos os tempos. E o final, principalmente por causa da última sequência, ainda é considerado um dos melhores episódios já produzidos pela TV. Nos prêmios Emmy, as duas primeiras temporadas da série levou um total de 23 indicações, sendo que o Alan Ball levou o prêmio de melhor direção pelo episódio piloto. No Globo de Ouro de 2002, a série ganhou o prêmio de melhor drama e a Rachel Griffiths de melhor atriz coadjuvante. E no ano de 2004 foi a vez da Frances Conroy levar o prêmio de melhor atriz. No Rotten Tomatoes, a série está com uma nota de 81% e no Metacritic de 74%. Pessoal, a gente chega aqui ao fim do 20º episódio do Backstage, mas em 2021 a gente ainda vai ter muitos bastidores e curiosidades do mundo das séries. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no ano que vem aqui no Backstage. Um abraço!